Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Prefácio do Ictus Podcast. Programa Prefácio, como você já sabe, ou pelo menos deveria saber, a gente faz uma breve apresentação de alguns livros de um jeito todo descontraído e principalmente sem spoilers. Então, sem medo, se você gosta de ler, gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, principalmente no Twitter, e eu estou aqui com a Carol. Oi, Carol, tudo bem com você? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter, e vem com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre essas lindezas que nós enviamos no mês de julho. Legal. Mas tem uma novidade antes de entrar no dicionário e antes de entrar no programa mesmo, começar a falar sobre os livros, tem uma grande novidade que a gente está fazendo aqui. O que é, Carol? Ai, gente, a gente tomou vergonha na cara. Brincadeira. E decidimos que iríamos nos aprofundar nessa questão do clube literário como um clube que lê. Então a gente decidiu, eu e o Tan, que a gente todo mês vai escolher um livro do que nós enviamos no plano do Peixe Grande, tá bom? Pra conversarmos não somente com os nossos associados, mas com quem tiver interesse em conversar sobre a leitura desse livro. Isso, e para isso a gente abriu então um canal no Telegram. Esse canal você pode e deve não só assinar, e assinar aí não quer dizer que você vai gastar dinheiro com isso, tá? É só que você vai se juntar a nós, porque é tudo de graça ali, através do link t.me/Clube Ictus. Então procura por Clube Ictus ou por esse link aí dentro do Telegram. Se você ainda não tem o Telegram é tipo um WhatsApp, eu acho que bem melhor que o WhatsApp. Ele tem umas funções, né, melhores. Isso, e assim, tem muita gente usando ele, então realmente recomendo que você instale esse aplicativo, entre no nosso canal ali. Dentro desse canal, então, a gente vai conversar sobre leitura de um livro específico. Agora, em agosto, a gente vai ler junto com vocês. E aí, ler com vocês é assim: a gente vai colocar lá um cronograma de leitura para cada um ler dentro desses dias propostos. E todos os dias dentro desse cronograma, a gente vai enviar áudios comentando sobre o trecho que está programado para leitura. E aí, você lá dentro vai ter um grupo onde você vai poder conversar tanto com a gente quanto com todo mundo que está aceitando o desafio da leitura sobre a leitura daquele dia. Então realmente vai ser um clube de livros, assim, clube de leitura dentro do nosso Clube Ictus, lá no Telegram. Qual que é o livro que a gente vai, Carol? O livro escolhido, nossa, eu fiquei muito feliz quando a gente escolheu esse livro. É o queridíssimo Morte no Nilo, da minha favorita. E eu só vou dizer isso porque não tem mais um adjetivo que caiba essa mulher, Agatha Christie. Isso mesmo, então convida todo mundo, convida até aqueles seus amigos, não importa se ele é cristão, se ele não é, para entrar nesse grupo com a gente, t.me/Clube Ictus, e aceitar esse desafio de ler assim. Vão ser só 10 dias de leitura, 2 semanas, com um fim de semana sem leitura proposta para você poder descansar ou tirar o atraso, é você que vai ver. E fazer essa leitura junto com a gente. Assim, o grupo já tá bem cheio e a gente espera que ele cresça cada vez mais. Isso. Lembrando, pessoal, que nesse grupo, cada livro que a gente escolher, a gente vai mandar spoilers e mais spoilers. Então, você entra e você participa por sua conta e risco, tá bom? Mas assim, os spoilers vão estar escondidos dentro dos áudios. Então você tem que dar o play. Isso, você tem que dar o play. Você não vai ganhar um spoiler na sua cara. A menos do pessoal comentando lá no grupo depois da leitura. Eles todos vão comentar, quem estiver lendo, né? Quais são as suas impressões sobre a leitura, o que tá achando, enfim. Vai ser bem legal essa experiência. Mas é legal que a gente vai ter, na verdade, 2 grupos, né? Um onde a gente vai colocar as nossas impressões, os áudios e as informações, e um outro que vai ser só o chat, não é? Isso, o canal, a pessoa não consegue interagir, então ela vai receber o cronograma de leitura, os áudios, que vai depender de você dar o play ou não, e se você quiser conversar sobre aquilo, no momento em que você quiser, porque de repente você começou a ler esse livro um mês depois, vai estar lá esperando tanto os áudios quanto as conversas que aconteceram. Então você pode de repente, não consigo ler agora, eu vou ler mês que vem, tudo bem, tá lá. Então você interage no chat conforme você quer ou não. Você entra no chat conforme você quer ou não. Mas o caminho de entrada então é pelo canal Clube Ictus. Perfeito. Tudo bem? Então agora dicionário.
Eu vou sortear aqui, Carol. Deixa eu ver. Eu vou desafiar você. Olha que coisa, tá bom. Manda aí. Tá, a minha palavra é bem facinho. É acrimônia. Acrimônia, perfeito. Acrimônia. E você vem com o que pra mim? Irrefragável. Irrefragável, que legal. Fácil. Facinho. Pessoal, não esquece que essas palavras, elas funcionam como cupom de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano que você escolher. Não precisa colocar acento, tá bom? Então, acrimônia não vai ter o acento grave, irrefragável não vai ter o acento agudo. Então, vai lá, assina o Clube Ictus. Nós estamos produzindo conteúdo para todos os gostos, tá bom? Então, tem o podcast, tem o prefácio, tem o epílogo, agora tem o clube de leitura. Olha, não tem desculpa pra falar, não me interessa, não quero. Não, tem pra todos os gostos. Aliás, por falar em epílogo, a gente já teve 2, né? Esse último eu achei que foi tão legal, Carol, mas tão legal. E realmente, se você ainda não ouviu, foi com o pastor Almir Marcolino Tavares e com a Safira. E a gente conversou sobre o Olhai os Lírios do Campo, que foi indicação do próprio pastor Almir. Cara, eu fiquei tão impactado e emocionado por esse episódio. Então, se você não tem o costume de podcast, aliás, nem sei porque você estaria ouvindo esse agora, né? Mas enfim, se você não ouviu ainda o episódio do último epílogo, faça-se esse favor e ouça, tá bom? Depois você me agradece. É verdade. Lembrando que as palavras que a gente usa lá no dicionário não estão mais valendo, tá bom, Isso, pessoal? as que valem as que a gente falou agora há pouco. E vamos entrar então para o programa prefácio de vez, né? Vamos. Agora em julho nós mandamos, obviamente, 2 livros no plano Peixe Grande. O primeiro foi indicação do Guilherme Burjac. O livro é O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Isso. Eu confesso que eu ainda não peguei esse livro. O meu livro está com o meu pai. Porque quando ele viu esse livro, ele falou, tá bom, é hora de eu ler esse livro. E aí ele pegou esse livro e ele falou pra mim que termina essa semana ainda. Eu falei, pai, o senhor precisa dar uma agilizada aí porque eu preciso ler. Mas ele já falou, filha, esse livro mudou a minha vida. Eu falei, então tá bom. Então eu sei que vai ser bom. Eu não achei um jeito melhor de apresentar esse livro do que ler o que eu acredito que seja o prefácio dele, apesar de não ter esse nome. O título dessa sessão é Uma Palavrinha Antes de Começar. Eu vou abrir uma exceção aqui dentro do que a gente faz para ler esse trechinho aqui. É um trechinho curto, mas eu tenho certeza que depois dele você vai falar, putz, esse livro é muito importante para minha vida. O Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Esse livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras a viver em união com Jesus. O Evangelho Maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados, os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres,
fracos e pecaminosos com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. E assim, eu me encaixo em várias dessas coisas aqui. Eu tenho certeza que se você for honesto consigo aí, você vai perceber que você também se encaixa nisso daqui. Então, sim, o título também é sensacional, Evangelho Maltrapilho. É aquele livro que provavelmente vai te dar um quentinho no coração, vai curar algumas feridas na sua alma aí. E a gente vai conhecer ele muito a fundo no final desse mês. Então aceita esse desafio também de ler esse livro com a gente ao longo agora de agosto. E vamos lá. Isso mesmo. Lembrando que esse livro é da editora Mundo Cristão, né? E vai ter o link lá embaixo para você adquirir, caso não o tenha. Junto com esse livro, que já é um espetáculo, nós enviamos Morte no Nilo, da Agatha Christie. Olha, então, que curioso, bem esse título, né? O Agatha Christie vai lá no nosso canal do Telegram, t.me/Clubictus. Você ainda não assinou? É isso aí? Vamos lá, pessoal. Esse livro, eu nem vou falar muito dele, né? Porque se você tiver interesse, é só você entrar lá no nosso grupo. Ele é da editora HarperCollins. É uma edição lindíssima, em capa dura. Isso. É assim, aquele clássico livro de detetive, né? Vai aparecer o Hercule Poirot, que é o Sherlock Holmes da Agatha Christie. Vai ter, provavelmente, aí um assassinato. Pra quem tá entrando no grupo, os áudios ainda não começaram a acontecer lá. Vão a partir do dia 10 de agosto pra lá. Ou seja, esse mês agora de agosto, pra quem gosta de ler, tem a opção de ler 2 livros e ler com a gente, ler interagindo, seja via podcast, seja via canal. Ou seja, é uma situação irrefragável, né? Pois é. Exatamente, tirou a palavra da minha boca. Não, tinha que ser da minha. Você tem que usar outra. É importante falar lá do nosso canal, Carol, porque só se eu for associado do clube que eu vou poder participar lá dessa leitura? Claro que não. Primeiro assim, você já pode ter o seu livro e ler e participar lá com a gente. Outra coisa que a gente vai fazer, e isso toda vez, assim, sempre que existir a possibilidade, a gente vai colocar lá no canal links de compras para quem não tem o livro ainda. Então, de repente, você não é assinante, ou você é assinante de um plano infantil, ou você é assinante de um plano bimestral e deu o azar de ser o mês que você não recebeu aquele livro, mas você quer ler. Então, a gente vai deixar alguns links lá para vocês adquirirem a tempo de conseguir acompanhar a leitura com a gente. A ideia é que todo mundo realmente participe, tá bom? Perfeito. Então, esses foram os 2 livros que nós enviamos no Plano Peixe Grande. Tá sendo muito difícil a gente escolher os livros, né, Thiago? Tá bem difícil. Mas eu acredito que tem sido cada vez melhor. É difícil, mas eu pelo menos vejo isso, tá, pessoal? A gente tem acertado, pelos feedbacks que a gente recebe, a gente tem acertado nos envios. Sim. Agora vamos começar com os kits infantis. E vamos por ordem, né? Peixinho. São os nossos mascotinhos, né? Os menorzinhos, que vão de 3 a 6 anos. E enviamos esse mês A Arca de Noé, que é um livro um pouco diferente. Ele conta, sim, a história de Noé, mas de uma forma mais lúdica, bem simplificado, tá bom? O interessante é que ele é um livro cartonado e ele tem... O corte nas páginas é totalmente diferente, tá bom? Então é só você pegando e sentindo pra você saber o que eu tô falando. É aquele livro de toque, né? Tanto tem toque e sinta as formas. Então ele vai apresentando os animais dentro do livro pra criança mexer e sentir as texturas e sentir os relevos. A gente deu uma variada agora no peixinho, porque também a gente tem que atender de 3 a 6 anos. E é uma diferença grande. Então, alguns meses a gente manda um livro, entre muitas aspas aqui, mais adultinho, né? 6 anos.
e às vezes a gente dá uma prioridade pro pessoal mais novo, dos 3 anos. Isso. Então se você tá chegando agora e fala, esse livro foi muito simples, não é sempre assim, tá? Às vezes é um pouco mais adultinho, às vezes um pouco menos. Esse mês especificamente foi um pouco menos, pensando nas crianças um pouquinho menores. Mas assim, é muito legal sentar com elas, ver as ilustrações, e aí você brinca com elas junto com os animais que vão sendo apresentados, que a princípio parece só que é um livro que vai ficar mostrando animais, só que no finalzinho ele faz o link pra, olha, todos esses animais entraram na arca, e de repente é uma oportunidade pra você que tá sentando com a criança, conversar com ela sobre a Arca de Noé e mostrar pra ela, contar essa história mesmo. Exato. Então, pessoal, não precisamos agir com acrimônia, tá? Vai dar tudo certo. A gente tenta agradar todo mundo, tá bom? No Plano Tartaruga, que é indicado para 7 a 10 anos, nós mandamos 2 livros. Um que eu achei, assim, uma joia quando a gente encontrou, já tem alguns meses que a gente conhece esse livro, eu tava com vontade de mandar ele faz tempo. Se chama Iris e Isaac, a história de 2 ursos polares. E pra mim, assim, depois que eu conheci essa autora, não importa mais o título do livro, importa que foi escrito por ela, né? Exato, eu tô inclusive aqui com os outros 2 livros que nós já enviamos também nos kits infantis. Então, é a Catherine Reiner. Ela escreveu Iris e Isaac, que nós enviamos agora em julho, mas ela já tinha escrito e já enviamos o Abigail, que é a história de uma girafinha, e o Heitor Descobre Suas Patas, que é a história de um coelhinho. Então, ela gosta muito de trabalhar com animais, o habitat deles. Ele conta de uma forma muito simples, no bom sentido, assim, singelo mesmo, sobre 2 ursos que são amigos, né? E aí eles decidem se separar, porque falta espaço dentro da toca deles. E aí eles começam a, cada um do seu lado, enxergar o mundo e aos poucos, conforme o livro vai caminhando, entender a importância da amizade, assim. É um livro que vai realmente ajudar na construção do caráter das suas crianças aí. Exato. E junto com esse livro a gente enviou A História de Chapeuzinho Vermelho, narrada pelo Lobo. É isso mesmo, já é o 2º livro nesse mote de tentar enxergar a história pelo outro lado. A gente já mandou João e o Pé de Feijão, contada pelo Gigante. Não, então esse é o 3º, porque a gente já mandou também dos 3 porquinhos. Ah, é o 3º, é verdade. Os 3 porquinhos contados pelo Lobo também, né? É uma série da Ciranda Cultural, é uma super parceira nossa, e é bem legal. É que nem eles estão fazendo aquele filme da Malévola, que conta a história, né, da Bela Adormecida, só que pelos olhos da Malévola. Então, essas histórias são mais ou menos nesse formato. A gente, em vez de falar, esse é o lobo mau, o personagem ruim, a gente vai ver por que é assim e que os heróis não são exatamente bonzinhos. Esse personagem, o lobo, me fez lembrar muito o Bruce do Nemo, do Procurando Nemo, porque é verdade. Ele é um animal carnívoro, mas ele tá lutando contra isso e ele tenta ser vegetariano. Assim, é engraçadinho, é bonitinho pra criança, é super bem ilustrado. Então ficou esses 2 livros aí pro Plano Tartaruga. Para o plano Golfinho, que vai dos 11 a 14 anos, nós enviamos 2 livros, e eu já vou dizer que um desses livros era uma indicação do Peixe Grande. A gente encontrou ele no formato em HQ e a gente falou, vamos enviar assim. História qual, Carol? Moby Dick, de Herman Melville. Só que em quadrinhos, né? Exato, em HQ. Então, se você não conhece a história da baleia branca e do seu algoz, vá atrás, porque é uma história muito longa, é uma história
história que muitos consideram ser difícil. Inclusive o Burjak falou que é uma leitura mais difícil, mas que valeu muito a pena ele parar para ler esse livro. Então, se você não tem essa paciência para ler todos os nomes e tudo, e a narrativa, arranja HQ, porque além de ser colorido e visualmente lindo, conta a história de uma forma mais simplificada, obviamente, mas conta a história do Moby Dick. Então, sensacional. E a ilustração dele tá muito legal, o quadrinho dele tá muito bem desenhado, o livro, assim como objeto, tá muito, muito bonito mesmo. E o segundo livro ficou dentro do mar, né? Isso, continuamos dentro do barco lá. Um super, super clássico. Talvez, acho que o principal clássico do tema. A Ilha do Tesouro, do famosíssimo Robert Louis Stevenson. O mesmo autor de O Médico e o Monstro, que é um livro que eu quero mandar um dia no Clube Ictus, viu? É sensacional também, mas não estamos aqui pra falar dele hoje. Tá certo. E olha que engraçado desse livro. Esse livro eu dei pro meu sobrinho pra ele ler. Eu falei, vai lendo aí, o que você tiver de dúvida você vai me falando e eu vou te ajudando. E aí ele já começou, tia... O que é rum? Não, é muito legal. Eu lembro quando eu era criança e li a primeira vez um livro que era sobre piratas. E eu aprendi várias coisas. Bombordo, estibordo do navio, polpa e proa, sabe? Eu lembro claramente, assim, da experiência desses vocabulários náuticos entrarem e eu ficar indo atrás. Na época não tinha nem internet pra gente ficar pesquisando, né? Então era uma loucura. E eu realmente ia atrás pra falar, cara, o que será que significa isso? E esse A Ilha do Tesouro, apesar de não ser o primeiro livro sobre piratas, ele se tornou o principal, acho que, referência no assunto, porque é aqui que vai aparecer, por exemplo, o pirata que dá perna de pau a primeira vez, o pirata que carrega um papagaio, a busca pelo tesouro do pirata, o X marca o local no mapa, essas coisas todas que já se tornou cultura geral, partiram desse livro aqui. Sim, é muito legal, pessoal. A gente começou a ler esse livro e realmente te leva para esse universo. Então, é uma bela leitura e se você não sabe o que é rum, é uma bebida que ficou conhecida como sendo a bebida dos piratas. O livro vai contar a história de um menino chamado Jim Hawkins. Eles estão trabalhando numa pousada e a família dele é dona de uma pousada. E aí chega um tal de Billy Jones lá, um cara meio esquisito, e aí ele traz um baú ali, aí começam a aparecer outros piratas pra se hospedar ali, e aí o Jim começa a se aproximar. Não quero estragar muito o começo aí, mas o que acontece é que o Jim descobre que num baú que esse Billy Jones trouxe existe um mapa. Ele vai conversar com um outro personagem que eu não vou falar muito agora, e aí eles decidem então descobrir onde raios vai levar esse mapa. Eles então se juntam numa tripulação, pegam um navio chamado Espanhola, e aí eles começam a busca do tesouro com personagens super cativantes, super É impossível, pessoal, você ler esse livro e não pensar no Jack Sparrow, tá bom? Então, vai fundo nessa leitura, vale muito, é uma leitura super tranquila, super agradável, tá bom? Todos esses livros que a gente tem falado são da editora Ciranda Cultural, mas tanto o Moby Dick quanto A Ilha do Tesouro é do selo Príncipes, que é um selo onde eles têm publicado esses clássicos, uns livros um pouco mais adultos. Isso, então se você é adulto, dentro do post desse podcast a gente tem links pra você conseguir comprar esses livros aí e falar, não tô no plano golfinho, não tô no plano tubarão, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem links lá pra você adquirir esses livros e embarcar nessas leituras também, tá bom? Agora, se você não tá no plano tubarão, eu vou dizer que você perdeu o livro que a gente enviou. Eu sempre falo que o pessoal devia assinar o plano tubarão. Eu acho caro, eu não consigo ler 2 livros, não vou assinar o plano peixe grande. Assina o plano tubarão, porque assim, os livros são também praticamente livros adultos, muito mais barato e, cara, ó, que pérola foi essa, hein? Não é? Antes de falar que livro foi esse, deixa eu contar, pessoal. A gente tava montando os kits e eu tenho uma irmã de 18 anos e ela fica só espiando, né, pra ver o que a gente vai mandar. E ela falou, vocês vão mandar esse livro? Eu falei, sim, vamos. A ela, não, eu vou me associar agora. E ela foi e se associou, tá bom, mas pessoal? Mas perdeu, então, porque já era tarde. Esse já era, inclusive
Inclusive, eu vou emprestar o meu pra ela depois, pra ela poder ter um gostinho, né? Vamos lá, sem mais delongas, enviamos um clássico do nosso querido Tolkien, O Hobbit, pessoal, O Hobbit. Cara, O Hobbit é um livro lindo. Pra quem assistiu a trilogia no filme lá, ele tem pontos de encontro com o livro. Ah, sim. Mas o livro é muito melhor, mas muito melhor. Sem contar que tem vários personagens no filme que não tem nada a ver com o livro, né? Pra mim, o diálogo entre o Bilbo Bolseiro e o Sméagol, que ele tem lá as charadas, pra mim aquilo é fantástico, é de uma inteligência sobrenatural, tá bom? Eu lembro que na época que eu tava lendo esse livro, eu falei pro Thiago, eu falei, meu, olha esse diálogo. Aí o Thiago, é bom, né? Eu falei, nossa, isso é fantástico. Em detalhe, Tolkien escreveu esse livro pra criança, então... mas não é um livro infantil, ele é mais simples. No contexto pensando aqui no Tolkien, se você for pro Senhor dos Anéis, ele tem um desenvolvimento maior de personagens, um desenvolvimento maior de cenários. Ele tem uma profundidade enorme. Dentro do Hobbit não tem tanto isso. Então a história flui muito mais gostosa, assim, muito mais rápida. Você se envolve muito mais facilmente. Obviamente tem seus prós e contras nos dois. Mas assim, se você nunca leu esse universo do Tolkien, você tem que começar pelo Hobbit. Que é uma delícia. É certeza que dali você vai passar pro Senhor dos Anéis. Que quem sabe um dia, né, Carol? Vamos ver, né? Quem sabe, né? Sonhos. Então, Thiago, eu acho que não tem mais o que dizer, né? Eu espero que as pessoas elas olhem com mais carinho pro Plano Tubarão e comecem a assinar, porque a gente se esforça muito pra enviar livros de qualidade. Óbvio que todos os outros planos a gente tem esse mesmo carinho, mas o Tubarão é aquela idade onde tem os livros pra vestibular, tá naquela fase de que, eu tenho que começar a pensar na minha vida adulta, então a gente sempre tem que enviar livros gostosos na leitura, de fácil assimilação, que não vão te fazer ficar cansado, pelo contrário, vão fazer com que você tenha aquela vontade de continuar lendo. Então, pessoal, olha com carinho pra esse plano, tá bom? Se você é um adulto, por exemplo, não gosto muito desses livros de ficar pensando, eu gosto mais de leitura pra relaxar, o seu plano é o Plano Tubarão. Isso. E a gente não vai te julgar por isso. Não, de jeito nenhum. A gente vai te elogiar. Esses foram os livros, então, que a gente mandou nos kits de julho. Lembrando, então, que você pode e deve interagir com a gente nas redes sociais usando a hashtag IctusPodcast. Você pode e deve nos seguir nas redes sociais. Eu sou o @vulgutan. Eu sou o @somente Carol. Lá no Instagram, pessoal, eu também tô, tá bom? Mas é um pouquinho mais difícil. É @Carol com 2 L's, 2 underlines, Simão. Fácil, né? Pra todo mundo seguir, né? Pois é. Se o Thiago quiser colocar aí embaixo, pode colocar, eu não me incomodo. Mas vocês vão cansar de ver foto do meu filho, tá bom? Porque é só o que eu posto. Eu tenho um amigo que abriu uma conta no Instagram pro bebê dele, cara. É muito engraçado. Aí ele já tem a conta dele. Eu nem sabia que o Instagram deixava isso. Mas enfim, não divaguemos. Semana que vem, então, a gente volta com a conversa de Peixe Grande. Esse Peixe Grande vai fazer várias indicações e delas a gente vai tirar, então, o livro que vai ser entregue no mês de setembro. Então, dentro agora do mês de agosto, você tem para assinar o plano do Clube Ictus Peixe Grande para receber uma das indicações, então, do programa da semana que vem. Exato, pessoal. Não deixem de ouvir, tá bom? Tá muito especial. A gente tem conseguido entrevistar tanto homens quanto mulheres fantásticos, com histórias de vidas fantásticas. Então, vale muito a pena. Para aí 1 horinha do seu dia para ouvir. As conversas são tão deliciosas. Elas são muito leves. A gente sempre tenta deixar as conversas leves. Então, ouve lá que você não vai se arrepender. E no Telegram temos, então, 2 canais. O canal da leitura coletiva, que é t.me/Clube Ictus. E o canal do próprio podcast, onde a gente coloca todas as atualizações do podcast, também conversa num chat sobre coisas do podcast. Esse é t.me/IctusPodcast. Olha que difícil, hein? Clube Ictus num lado, Ictus Podcast no outro. A gente tá esperando vocês nos 2 canais, ok? Isso aí, pessoal. Valeu! Semana que vem estamos de volta e até mais. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.